Por que Brock Lesnar era tão dominante? Se você acompanhou a WWE nos últimos anos, sabe que quando Brock Lesnar aparecia, a parada ficava séria. O cara não precisava nem falar muito. Entrava, olhava pra câmera e parecia que alguém ia sair destruído. Mas o que fazia Brock ser tão diferente dos outros? Hoje a gente vai entender isso. E já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda pra caramba e bora começar. Brock Lesnar chegou na WWE em 2002 parecendo que tinha sido criado em laboratório para lutar. O cara era enorme, rápido pra caramba e tinha uma explosão que não combinava com aquele tamanho. E o mais louco é que ele não demorou anos para virar estrela. Em pouco tempo, Brock já estava enfrentando os maiores nomes da empresa. E aqui começa uma das coisas que tornavam ele tão assustador. Brock não parecia estar tentando provar que era forte, ele simplesmente era. Enquanto outros lutadores precisavam construir uma história para parecer perigosos, Brock entrava no ringue e jogava os caras de um lado para o outro. Só que tem um detalhe ainda mais foda nessa história. Ele não era apenas um monstro de força. Brock também tinha velocidade. E isso é o que fazia a combinação ser tão absurda. Você olha para um cara daquele tamanho e espera que ele seja lento, pesado, talvez limitado nos movimentos. Só que Brock conseguia correr, saltar, aplicar golpes explosivos e levantar adversários enormes como se não fosse nada. Foi aí que a WWE percebeu que tinha uma arma diferente nas mãos. E não demorou muito para ele conquistar o WWE Championship. Só que o reinado inicial de Brock acabou relativamente rápido e ele deixou a empresa em 2004. Muita gente poderia achar que aquilo seria o fim. Só que Brock estava longe de terminar sua história. Na verdade, quando ele voltou anos depois, ele voltou ainda mais assustador. Em 2012, Brock Lesnar retornou à WWE. E dessa vez ele não voltou como aquele jovem que queria provar alguma coisa, ele voltou como uma máquina. A presença dele era completamente diferente. E aí aconteceu uma das rivalidades mais marcantes da carreira dele. Brock contra John Cena. O que aconteceu nessa luta foi simplesmente absurdo. Brock dominou Cena de uma maneira que pouca gente esperava. Ele aplicou o German Suplex atrás de German Suplex e transformou a luta numa verdadeira aula de destruição. Foi daí que surgiu aquela imagem do Brock como o cara que não estava ali simplesmente para vencer, ele estava ali para destruir. E falando em destruição, guarda esse nome porque ele vai voltar mais para frente, The Undertaker. Mas antes disso, Brock continuou construindo sua reputação. Ele derrotou grandes nomes, conquistou títulos e começou a ser tratado como uma atração especial. Quando Brock estava no card, você sabia que alguma coisa grande podia acontecer. E então chegamos a 2014, Brock Lesnar contra John Cena pelo WWE Championship. E cara, foi uma das maiores demonstrações de domínio que a WWE já colocou na televisão. Brock simplesmente atropelou Cena. Foram German Suplex, F5 e mais German Suplex. Cena praticamente não conseguiu controlar a luta. E naquele momento ficou claro. Brock Lesnar não era só um lutador popular. Ele era apresentado como uma força da natureza. Mas ainda faltava uma coisa que parecia praticamente impossível. Brock precisava enfrentar o homem que tinha uma das maiores sequências da história do wrestling, The Undertaker. E aí chegamos a WrestleMania 30. The Undertaker tinha uma sequência de 21 vitórias na WrestleMania. 21. Durante anos, parecia que ninguém conseguiria acabar com aquilo, até Brock Lesnar aparecer. A luta não foi simplesmente sobre um título, era sobre história, era sobre saber se Brock seria realmente capaz de fazer aquilo que quase ninguém acreditava ser possível. E então aconteceu. Brock aplicou F5 e o árbitro contou 1, 2, 3. Fim da streak. O estádio ficou em choque. Por alguns segundos parecia que ninguém sabia como reagir. Brock Lesnar tinha acabado de fazer o que parecia impossível, e isso fechava aquele gancho que a gente abriu antes. Lembra quando eu falei que Brock tinha voltado em 2012 como uma máquina? Pois é. Naquele momento ele virou oficialmente uma das figuras mais assustadoras da WWE. Mas a história ainda não acabou, porque depois de destruir a streak, Brock ainda teria que enfrentar outro monstro, e dessa vez o adversário era ninguém menos que Roman Reigns. A rivalidade entre Brock e Roman se tornou uma das mais importantes da WWE durante anos. Os dois se enfrentaram várias vezes, e cada encontro parecia uma disputa para descobrir quem era o verdadeiro alfa. Roman tinha velocidade, resistência e estratégia. Brock tinha força, explosão e aquele estilo completamente destruidor.
E foi justamente essa diferença que deixou a rivalidade tão da hora. Mas Brock ainda tinha outro capítulo absurdo pela frente. Goldberg, 2 monstros. 2 caras conhecidos por destruir seus adversários em poucos minutos. E quando Brock enfrentou Goldberg na WrestleMania 33, aconteceu algo que ninguém esperava. A luta foi curta, muito curta, mas foi extremamente intensa. Os dois simplesmente foram pra cima um do outro como se aquilo fosse uma briga de rua. E Brock conseguiu vencer. Naquele ponto, a reputação estava completamente estabelecida. Brock Lesnar já tinha conquistado títulos, já tinha derrotado John Cena, já tinha acabado com a streak do Undertaker, já tinha enfrentado Roman Reigns, já tinha vencido Goldberg. Então fica a pergunta, o que exatamente fazia Brock parecer tão dominante? Primeiro, o tamanho. Segundo, a força. Mas principalmente, a explosão. Brock conseguia transformar qualquer momento da luta em uma situação perigosa. Você podia estar dominando, podia estar acertando vários golpes, podia parecer que Brock estava cansado. E de repente, F5. Acabou. Essa imprevisibilidade era uma das coisas mais foda no personagem. E também tinha a questão psicológica. Brock não precisava ficar 20 minutos falando no microfone para convencer você de que era perigoso. Às vezes, ele só ficava parado, olhando. E isso já bastava. Outro fator era a credibilidade. Brock não era apresentado como um cara que só funcionava dentro da WWE. Ele tinha histórico no MMA e chegou a competir no UFC. Isso fazia com que a aura dele parecesse ainda mais real. Quando Brock acertava um golpe, você acreditava que aquilo realmente poderia machucar. E talvez esse seja o maior segredo da dominância dele. Brock fazia você acreditar. Você acreditava que ele poderia levantar qualquer pessoa. Acreditava que ele poderia vencer qualquer adversário. E principalmente acreditava que uma luta poderia acabar a qualquer momento. Por isso, quando a música de Brock Lesnar tocava, a sensação era diferente. Não era simplesmente, o próximo lutador vai entrar. Era fudeu. Quem vai apanhar agora? E essa é uma das maiores qualidades que um lutador pode ter. Criar uma presença tão forte que o público muda completamente de comportamento quando ele aparece. Brock Lesnar conseguiu isso. Ele transformou força física em personagem, transformou destruição em identidade e criou uma das auras mais assustadoras da história moderna da WWE. Mas agora eu quero saber de você. Brock Lesnar foi realmente o lutador mais dominante da geração dele? Ou você colocaria Roman Reigns, Goldberg ou outro nome acima dele? Comenta aí porque essa discussão é foda. E se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal porque tem muito mais história da WWE vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo.